falar mais uma vez sobre cinema, que é um assunto que a gente gosta muito. E o tema de hoje é o filme Corra, do diretor Jordan Peele. Bom, o diretor só fez filme de comédia até então é a primeira vez que ele se aventura no filme de terror. Ele é conhecido por filmes como Entrando numa Fia Maior Ainda com a Família, ou seja, título bem curto, né? A terceira sequência da série Entrando numa Fia com Ben Stiller. E ele também vai dirigir o próximo Capitão Cueca, né? A animação que tá pra sair. Ele também fez a animação Congonhas, que também fez. Eu sabia que você ia falar Congonhas, que eu tava com Congonhas na cabeça. Enfim, ele fez o filme Cegonhas, uma animação sobre cegonhas que perdem os bebês no caminho pra casa. Mas o filme Corra não tem nada a ver com isso. Ele é um filme que trata de um assunto bem sério que precisa ser falado e muito mais explorado nos dias de hoje. Qual que é o assunto, Gabi? O assunto é o racismo. E o que é muito legal desse filme é que é um diretor negro e os protagonistas são negros, então tem toda essa questão do poder de voz, né? Então são negros falando sobre racismo. E essa é uma novidade no cinema de terror, porque é a primeira vez que um diretor negro faz sucesso. Os números do filme são bem expressivos. Especialmente para um filme com um orçamento tão baixo, né? 5 milhões. Que rendeu 33 milhões na abertura e 175 milhões ao longo da sua temporada no cinema. Exatamente. Bom, e qual que é a história do filme, Gabi? Bom, a história é um casal de namorados, que é um namorado homem negro e a mulher branca. E aparentemente eles vivem uma vida perfeita, muito amor, apaixonados, até que ele vai conhecer a família dela. A família dela mora em outra cidade. Você lembra qual cidade é? Eu acho que é uma cidade fictícia, eu não sei. Mas é uma cidade extremamente inspirada em qualquer ambiente onde a Ku Klux Klan cresceria. Com certeza, bem observado. E eles programaram essa viagem de fim de semana para ele conhecer a família dela. E logo no começo, essa é uma cena do trailer, então não é spoiler, ele pergunta assim pra ela, mas tua família sabe que eu sou negro? E ela pega e fala, ué, por quê, né? Você acha que eu vou chegar pros meus pais e vou falar, esse meu namorado, eu vou levar meu namorado aí que ele é negro. Não, né? É meu namorado e ponto. E nesse momento a gente já começa a sentir uma atmosfera que começa a tratar dessa questão, né? Dele se aceitar e se perceber enquanto negro inserido na família só de brancos dela, né? Eu acho que uma coisa interessante de se falar é a construção dos personagens diante dessa história que vai sendo construída. Porque a personagem principal, que a atriz Alison Williams faz, ela é uma moça que aparentemente é muito centrada, ela é uma moça muito educada, que conversa muito bem, super pra frentex, digamos assim. Ela tem um namorado negro, se orgulha disso, vai apresentar pra família. O pai dela já votou no Obama 2 vezes, votaria a 3ª vez. Qual que é o problema disso, afinal, né? Mas a história, conforme ela vai avançando, mostra que existe uma série de conflitos naquela cidade, na cidade dos pais deles. E esses conflitos, eles evoluem para algo, digamos, trágico, Gabi. O que você acha? Eu acho que tem uma cena muito legal, assim, do filme, que é um diálogo que enfim, eles vão para essa cidade e é um filme sobre racismo. Então, os negros sofrem esse preconceito. A gente não quer ficar falando muito também para não estragar quem for assistir. Mas tem um diálogo que, basicamente, o protagonista pergunta... mas por que os negros, né? E a gente pode trazer isso para nossa sociedade. Por que os negros? Por que os negros são discriminados? E o branco responde para ele, não sei. Então acho que essa é uma premissa muito condutora do filme, assim. Você não tem um porquê que são eles que são discriminados nessa cidade específica. Não tem uma justificativa por que eles vão atrás dos negros, por que o racismo sei lá, uma força motriz para esse lado negativo dentro do filme. É interessante que o filme ele carrega um pouco em si a teoria de que a sociedade só funciona com os negros em um papel secundário. Ou seja, eles têm sempre que estar abaixo. E
como será que eles vão conseguir ascender para a posição dos brancos que o cercam? Acho que esse é um questionamento que o filme levanta e fica bem evidente durante o decorrer da história, especialmente nos momentos do meio da história, quando as coisas começam a ficar um pouco mais interessantes. Mas assistam o filme que a gente não vai contar o que acontece. E o interessante é que ele não é um terror que dá medo por cenas... Tem algumas cenas de sangue, essas cenas mais clássicas, assim, do terror mesmo, mas ele é muito mais um terror psicológico. Ele muito fica... Quando eu tava assistindo, eu fiquei muito reflexiva, assim, sobre o meu papel na sociedade, sobre como eu tô inserida nesse contexto racista e esse contexto de preconceito. Então o grande vilão do filme, o grande monstro do filme de terror é o racismo. Então ele é muito mais um terror psicológico e dramático do que físico, né, palpável em si. Então, outra coisa interessante é que, assim, outros filmes de terror costumam assustar a gente pela aparição do fantasma, pela aparição do monstro, mas esse filme assusta porque a gente vê no decorrer do filme momentos assustadores, mas que a gente infelizmente acaba reproduzindo no nosso dia a dia. São frases que a gente ouve nos jantares com a família, no ambiente de trabalho. Desculpa te cortar, mas é bem essas cenas, tipo, o negro que joga golfe, o negro que é bom no basquete, até tem um negro que faz isso muito bem, né? Até tenho amigos negros, não sou racista. Bom, isso fica bem explícito no filme. E mais uma vez, eu acho que o mérito disso é do diretor, o Jordan Peele, que é um diretor negro, que sempre foi relegado à comédia, embora ele seja um cara talentoso, porque a construção, a forma com que ele trabalha o jogo de cena, a forma que ele trabalha as cores e a sonoplastia do filme é espetacular, assim. Você fica imerso naquele mundo, naquela realidade, e quando você vê o filme acabou, aí você tá, nossa. Bom, é interessante, eu acho que essa é uma característica interessantíssima do filme, ele ter sido feito por um diretor negro e o personagem principal ser um ator negro, e ainda assim você se sente triste pela forma que as coisas acontecem. Então, não seria arriscado dizer que os brancos também são os vilões nesse filme, né? Que a sociedade branca é vilã nesse filme. E é o que aparentemente está cada vez mais em evidência. Cara, gente branca, que não é o nosso foco hoje, explora também a diferença entre os negros e os brancos na sociedade de uma forma diferente do que tem sido abordado até os dias de hoje, né? E essa questão da construção do branco e do negro é muito interessante quando a gente pensa no aspecto de construção de personagem. Os personagens negros, eles têm muito mais evidência no filme, no sentido que tem mais espaço de fala, tem os diálogos mais importantes, enquanto os personagens brancos, eles são mais secundários, eles têm menos tempo de fala. São menos expressivos. Você sente que é algo meio falso, não é? É meio que uma Barbie, assim, uma coisa... artificial demais aquilo que eles estão fazendo. É tudo muito regrado, é tudo muito certinho. No contexto da nossa sociedade, eles seriam a tradicional família brasileira. Então, acho que isso fica bem explícito no filme, que a tradicional família americana ainda está bem viva, né? Bom, e falando mais sobre essa atuação desses atores, quem faz o protagonista é o Daniel Kaluuya, e ele é um ator que ele veio aí de grandes atuações. Eu acho que o destaque é em Black Mirror, né? Na primeira temporada ele faz o segundo episódio, que é uma construção também social e reflexiva, mas antes disso ele fez também outros papéis. Sim, ele é um ator principalmente da TV britânica, então ele já vem lá de Doctor Who, ele vem de Skins. Eu acho que o primeiro papel que eu vi ele foi em Skins, ele era bem novinho, então ele estava no meio daquela cambada bem bagunceira lá, né? E ele cresceu bastante desde então, parece ter um futuro promissor, e é interessante que eu acho que é o primeiro papel que ele faz em uma produção americana, porque até então eu só tinha visto ele em produções britânicas mesmo, né? Ele não havia atuado ainda nos Estados Unidos, um ambiente onde o racismo é muito maior, e agora ele está inserido num filme que trata justamente sobre o quê? Sobre o racismo. E é um contraste interessante com a atriz principal, a Ashley Williams, né? Porque ela veio do Girls, que é uma série
white problems total, assim, basicamente os problemas brancos da sociedade. Então, será que isso foi pensado pelo diretor também ou foi só uma coincidência que aconteceu ali no casting? Já vem uma crítica nas entrelinhas ali, né, de trazer esse contraste das próprias atuações. E o orçamento do filme, de 5 milhões, como a gente falou, é um orçamento padrão para as produções da Blumhouse. A Blumhouse, para quem não sabe, é a produtora que tem feito os principais filmes de terror dos últimos tempos. Eles reinventaram o gênero de terror na última década com Sobrenatural, que é aquele filme que foi espetacular, do James Wan, e assim, arrebatou bilheterias pelo mundo inteiro e consagrou a produtora como casa oficial dos filmes de terror americanos da nova geração. Então, o orçamento, apesar de baixo, corresponde às expectativas da produtora, que sempre coloca um orçamento um pouco menor, mas tem um retorno gigantesco devido à qualidade de produção das suas obras, né? E a gente vê uma tentativa da produtora também de romper um pouco com esse clichê do terror, né? É um terror que causa, sim, reflexão, que a gente vê normalmente em filmes mais ligados ao drama, mais ligados à aventura, ficção científica, e nesse caso é um terror, tem momentos muito tensos, tem momentos que você se envolve e tá ali suando frio na cadeira de cinema, e mesmo assim você consegue refletir sobre a sua volta, assim. Então é um filme que a gente indica muito para que vocês assistam e assistam com a cabeça aberta, sabe? Cabeça e principalmente coração aberto para se colocar naquelas questões ali e ver o que você representa dentro desse ecossistema, sabe? Se enxergar e refletir sobre quem você é e o que você faz. E uma dica, não deixem de prestar atenção na forma que o diretor utiliza os cenários, porque o filme se passa basicamente em uma casa. E ainda assim, parece que existem milhões de espaços inexplorados. É um jogo de cena muito bem feito e mostra a qualidade do diretor como diretor e também evidencia a atuação dos atores, que conseguem se virar incômodos para fazer papéis e momentos de tensão muito grandes. Filme muito bom, a gente recomenda e a gente dá 10. A Metacritic deu quanto? Metacritic deu 8.4. E o IMDB deu 7.4, se eu não me engano. 7.8, eu acho, eu não sei. Mas a gente não confia no IMDB porque tá abaixo da nossa média, né? Bom, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Que você tem mais alguma coisa pra falar, Gabi? Manda um beijo pro pessoal. Não, obrigada por terem assistido e assistam aí.